Filmagem segurança. Aeroporto nunca mostrou o que realmente aconteceu perto do portão 47. Aquela tarde, um chefe de máfia de 34 anos moveu-se através do terminal completamente despercebido. Ele esperava multidões, barulho, estranhos passando sem significado. Em vez disso, ele notou uma mulher de 20 anos andando ao lado de um homem que manteve um aperto firme no passo dela. O pescoço dela estava preso em um colar ortopédico cervical. Um pequeno corte marcava o lado do rosto dela. Ela andou cuidadosamente, demasiado cuidadosamente. Enquanto ela passava por ele, ela não parou. Ela não falou. Ela apenas levantou a mão por meio segundo e fez um sinal silencioso. Ninguém mais viu, mas ele viu. E naquele instante, ele soube que a verdade era muito pior do que parecia. Grayson Wolf não acreditava em coincidências. Ele acreditava em padrões, no peso de um olhar, no espaço entre palavras onde a verdade vivia e as mentiras morriam. Aos 34, ele tinha aprendido a ler perigo do jeito que outros homens leem jornais rapidamente, precisamente, sem emoção, no blando julgamento. O terminal no Chicago O'Hare zumbia com seu caos usual. Famílias se reunindo, viajantes de negócios checando relógios, crianças chorando, anúncios ecoando através de espaços demasiado grandes para sentir humano. Grayson moveu-se através tudo isso como fumaça. Jaqueta preta, relógio simples, sem joias, sem ostentação, nada que gritasse riqueza ou poder, ou o tipo de influência que poderia fazer quarteirões inteiros da cidade ficarem quietos com uma única ligação telefônica. Para todos ao redor dele, ele era apenas outro viajante, um empresário, talvez alguém indo para casa depois de reuniões que não importavam. Ninguém olhou duas vezes. Isso era exatamente como ele preferia. Ele tinha estado em Detroit por 3 dias. Negócios que exigiam a presença física dele. O tipo de negociações onde videochamadas e intermediários não eram suficientes, onde homens precisavam olhar um ao outro nos olhos e entender exatamente o que falha custaria. Agora ele estava voltando para Nova York, de volta ao império que ele tinha construído nas sombras, de volta à família que respondia apenas a ele. Ele sentou na área do portão, laptop aberto, mas ignorado. A atenção dele vagou através rostos, movimentos, o ritmo da multidão. Velhos hábitos. Mesmo aqui, milhas de seu território, ele não conseguia parar a si mesmo de observar, de catalogar ameaças que provavelmente não existiam, de ler salas do jeito que algumas pessoas leem livros. Foi quando ele a viu, uma jovem mulher, início dos 20 talvez, pele pálida, cabelo escuro puxado para trás, em um rabo de cavalo que parecia feito às pressas. Ela vestia jeans e um moletom oversized que engoliu a estrutura dela, e um colar cervical branco rígido ao redor do pescoço dela. Ela moveu-se lentamente, cuidadosamente, como alguém que tinha aprendido que movimentos súbitos traziam consequências. Um homem andou ao lado dela. Alto, meados dos 40, bem vestido do jeito que sugeria que ele gastou dinheiro em parecer confiável. Camisa polo, calças caqui, uma bolsa de couro pendurada sobre um ombro. Ele manteve uma mão no cotovelo dela, guiando-a ou controlando-a. Os olhos de Grayson estreitaram. O homem disse algo. A mulher assentiu. Ela não sorriu, não falou, apenas assentiu com a precisão mecânica de alguém performando uma resposta esperada. Eles sentaram 3 filas longe de Grayson. O homem puxou o telefone dele, rolou através de e-mails com a distração casual de alguém confortável em seus arredores. A mulher sentou perfeitamente imóvel, as mãos dela dobradas no colo, os olhos dela fixos em nada, a respiração dela tão controlada que mal moveu o tecido do moletom dela. Grayson observou o lado do rosto dela. Um pequeno corte corria ao longo da maçã do rosto esquerda dela. Recente, o tipo de lesão que veio de impacto, não acidente. As bordas estavam limpas, curando, mas ainda visíveis sob uma fina camada de corretivo que não combinava muito com o tom de pele dela.
Ela não usava maquiagem de outra forma. As unhas dela eram curtas, não pintadas. Uma unha do polegar cutucava a cutícula da mão oposta dela. Um hábito nervoso, inconsciente, repetitivo. O homem olhou para ela. Ela imediatamente parou. Grayson sentiu algo frio assentar no peito dele. Reconhecimento não da mulher, não do homem, mas da dinâmica entre eles. Ele tinha visto isso antes em diferentes formas, diferentes contextos, diferentes vítimas. A forma do medo disfarçado como conformidade. A performance de normalmente sobre uma fundação de terror. A maioria das pessoas naquele terminal viu um pai e filha, talvez um tio e sobrinha, um cuidador ajudando alguém recentemente ferido. Era assim que deveria parecer. Isso é o que o tornou perfeito. Porque monstros não vestiam sinais. Eles vestiam camisas polo e sorrisos pacientes, e o tipo de preocupação praticada que fazia estranhos olharem para longe, satisfeitos que tudo estava exatamente como deveria ser. Mas Grayson Wolf tinha passado 15 anos aprendendo a ver além superfícies, e o que ele viu agora fez a mandíbula dele apertar. O anúncio de embarque crepitou através dos alto-falantes. Voo 2G847 para LaGuardia, agora embarcando o grupo 1. O homem levantou-se e gesticulou para a mulher. Ela levantou-se imediatamente, fluidamente, como alguém acostumado a seguir comandos sem hesitação. Eles se juntaram à fila. Grayson permaneceu sentado. Ele disse a si mesmo que não era preocupação dele. Esta não era a cidade dele. Estes não eram o povo dele. Ele não tinha jurisdição aqui. Nenhuma responsabilidade. O movimento inteligente era embarcar no voo dele e esquecer o que ele tinha visto. Mas inteligente nunca tinha sido o mesmo que certo. Ele os observou mover-se através da fila. O homem apresentou ambos os cartões de embarque. O agente do portão sorriu, escaneou-os, assentiu-os através, completamente rotina. Grayson levantou-se, pegou sua bolsa e entrou na fila. 6 pessoas atrás deles. O voo estava meio vazio, meio do dia, meio da semana, o tipo de voo que atraía viajantes de negócios e pessoas visitando família que não podiam pagar preços de pico. O assento de Grayson estava em primeira classe. Fila 3, janela. A mulher e o homem estavam em economia. Fila 17. Ele os viu enquanto ele embarcava. Ela sentou-se à janela. Ele pegou o corredor. O assento do meio permaneceu vazio. Antes da decolagem, o homem levantou-se, andou até o banheiro. Deixou a mulher sozinha pela primeira vez desde que Grayson os tinha visto. Grayson não hesitou. Ele moveu-se pelo corredor. Casual, como ele estava checando os compartimentos superiores para sua própria bagagem. Enquanto ele passava pela fila 17, ele olhou para baixo. A mulher olhava fixamente pela janela. A reflexão dela mostrou-se no vidro. Os olhos dela estavam vermelhos emoldurados, exaustos, como alguém que tinha chorado recentemente, mas não podia se permitir chorar de novo. Grayson parou. Com licença, ele disse calmamente. Ela virou-se assustada. A mão dela imediatamente foi para o colar ao redor do pescoço dela, um gesto protetor, instintivo. Sinto incomodá-la, Grayson continuou, a voz dele deliberadamente gentil. Eu notei sua lesão. Você está bem? Você precisa de algo? Por apenas um segundo. Algo cintilou nos olhos dela. Esperança ou talvez reconhecimento que alguém tinha realmente olhado para ela. Realmente olhado. Então morreu. Ela balançou a cabeça dela. Estou bem, obrigada. A voz dela era suave, praticada. O tipo de resposta que tinha sido ensaiada até soar natural. O homem com quem você está? Grayson disse cuidadosamente. Ele é meu tio? A resposta veio demasiado rapidamente, demasiado suave. Ele está me ajudando a chegar em casa depois de um acidente de carro. Estou bem. Sério? Grayson estudou o rosto dela. Ela segurou o olhar dele firme, convincente quase, mas a mão esquerda dela,
escondida abaixo do apoio de braço, onde o homem não veria quando ele voltasse, tremia contra a coxa dela. Tudo bem, Grayson disse. Ele sorriu, educado, não ameaçador. Eu espero que você se sinta melhor em breve. Ele virou-se para ir embora. Foi quando aconteceu. A mão dela levantou-se apenas ligeiramente, apenas por meio segundo. Palma plana, polegar recolhido, 4 dedos estendidos e pressionados juntos. Então abaixou-se imediatamente de volta para o colo dela. O sinal. O sangue de Grayson gelou. Ele conhecia aquele gesto. Ele tinha sido criado anos atrás, espalhado através redes sociais, desenhado como um jeito silencioso para pessoas em perigo pedirem ajuda sem o agressor delas saber. Um último recurso. Um apelo que disse, eu preciso de ajuda e eu não posso falar. Ele continuou andando, não reagiu, não virou para trás, mas a mente dele já estava correndo. O homem retornou ao assento dele 30 segundos depois. Grayson sentou em primeira classe, olhando fixamente para as costas do assento à frente dele. Ele podia ligar para a aeromoça, relatar uma suspeita. Mas o que ele diria? Que uma mulher negou estar em perigo, que o tio dela parecia controlador, que ela fez um gesto com a mão que poderia significar algo ou poderia significar nada. Segurança, aeroporto faria perguntas. O homem teria respostas, identificação, cartões de embarque, uma história que se sustentaria sob escrutínio. E a mulher negaria tudo. Ela já tinha provado isso porque é isso que as vítimas faziam quando o agressor delas estava ao alcance da voz. Quando escapar parecia impossível. Quando as consequências de falar eram piores do que a situação em que elas já estavam. Grayson sabia isso não da teoria, da memória. 7 anos atrás, Grayson tinha falhado com alguém. O nome dela era Isabela, 22 anos de idade, trabalhando em um dos negócios legítimos dele, um restaurante que a família dele possuía no Brooklyn. Ela tinha vindo trabalhar com contusões, explicações que não se encaixavam muito. Um namorado que a pegava toda noite e observava pela janela, enquanto ela fechava o caixa dela. Grayson tinha notado. Ele tinha perguntado se ela precisava de ajuda. Ela tinha dito não. Disse que tudo estava bem. Disse que o namorado dela era apenas protetor porque ele a amava. Grayson tinha acreditado nela. Ou talvez ele apenas queria acreditar nela porque era mais fácil do que se envolver em algo bagunçado e complicado e fora das fronteiras limpas de seu império criminoso. 3 semanas depois, ela estava morta. O namorado dela tinha batido nela até a morte no apartamento deles. Vizinhos tinham ouvido gritos. Ninguém ligou para a polícia até que fosse demasiado tarde. Grayson tinha ido ao funeral dela. Tinha pago por ele, na verdade. Doação anônima. Não importava. Ela estava ainda morta. E ele tinha sabido. Ele tinha visto os sinais. Ele tinha feito a pergunta, e quando ela tinha mentido para proteger a si mesma, ele tinha aceitado a mentira porque era conveniente. Ele tinha jurado depois daquele dia que ele nunca faria o mesmo erro 2 vezes. Que se ele algum dia visse os sinais de novo, ele não esperaria por permissão para agir. Ele confiaria no que ele viu sobre o que lhe foi dito. O avião nivelou-se em altitude de cruzeiro. Grayson desenganchou o cinto de segurança dele, andou até o banheiro. No caminho de volta, ele pausou na fila 17. O homem estava dormindo, ou fingindo estar, a cabeça dele inclinada para trás contra o encosto, a respiração dele profunda e uniforme. A mulher olhava fixamente pela janela de novo. Grayson agachou-se ligeiramente, trouxe a si mesmo ao nível dos olhos dela. Eu vi, ele sussurrou. Ela virou-se. Confusão cruzou o rosto dela. O sinal, Grayson disse calmamente. Eu vi. E eu preciso que você entenda algo. Quando nós aterrissarmos, eu não estou indo embora. Eu não me importo o que ele te disse. Eu não me importo o que você pensa que tem que dizer para proteger a si mesma. Eu vou te ajudar, mas eu preciso saber com o que estou lidando. Os olhos dela arregalaram. Medo. Pânico. Ele não é seu tio, é?
Grayson perguntou. Ela olhou para o homem, ainda dormindo, ainda inconsciente. Quando ela olhou de volta para Grayson, lágrimas equilibraram-se nos cílios inferiores dela. Ela balançou a cabeça dela uma vez. Mal perceptível, mas suficiente. Qual é o seu nome? Grayson sussurrou. Adeline. Ela respirou. A palavra mal fez som. Há quanto tempo você está com ele? 3 meses. Ele está te levando para algum lugar que você não quer ir, ela assentiu. Ele tem sua identificação, seu telefone. Outro aceno. Ele te machucou? A mão dela foi para o colar, para o corte no rosto dela. Ela não respondeu com palavras. Ela não precisava. Ok, Grayson disse. A voz dele era firme, calma. O mesmo tom que ele usava ao negociar com homens que seguravam armas e más intenções. Quando nós aterrissarmos, fique perto dele. Não faça nada diferente. Não deixe ele suspeitar que algo mudou. Você pode fazer isso? Ele saberá. Adeline sussurrou. Ele sempre sabe quando algo está errado. Então certifique-se que nada parece errado. Grayson disse. Você tem feito isso por 3 meses. Você pode fazer isso por mais 2 horas. Uma lágrima escorregou pela bochecha dela. Ela enxugou-a rapidamente. Checou o homem de novo, ainda dormindo. Por que você está me ajudando? Ela perguntou. Grayson encontrou os olhos dela. Porque alguém deveria ter te ajudado há muito tempo, ele disse. E porque eu decepcionei alguém uma vez, eu não farei isso de novo. Ele levantou-se e andou de volta para seu assento e começou a fazer ligações telefônicas. Aeroporto LaGuardia, às 4 da tarde, era caos controlado. Grayson desembarcou primeiro, ficou perto do portão, observou passageiros sair em fila. O homem emergiu com Adeline perto ao lado dele, a mão dele nas costas dela, guiando-a através da multidão. Grayson seguiu a uma distância. Ele tinha feito 3 ligações durante o voo. Todas breves, todas codificadas, todas para pessoas que entendiam que quando Grayson Wolfe pedia algo, não era um pedido. Agora aquelas peças estavam se movendo para a posição. O homem e Adeline andaram em direção à esteira de bagagem. Grayson ficou para trás, observou. O homem estava confiante, relaxado. Ele checou o telefone dele, digitou uma mensagem, riu de algo na tela dele. Adeline andou ao lado dele como uma sombra. Presente, mas não realmente lá. Eles coletaram uma bagagem, apenas uma grande mala preta que o homem manuseou ele mesmo. Então eles seguiram em direção ao transporte terrestre. Grayson seguiu. Fora, o sol da tarde cortou ângulos afiados através do pavimento. Carros buzinaram, táxis disputaram por posição. Pessoas gritaram em telefones e arrastaram bagagem e procuraram por veículos de carona compartilhada. O homem liderou Adeline em direção à fila de táxis. Foi quando o telefone de Grayson zumbiu. Um texto de Wyatt, um dos homens mais confiáveis dele em posição, SUV preto, segundo na fila de táxis. Grayson digitou de volta. Espere por meu sinal. Ele observou o homem e Adeline entrarem em um táxi amarelo. Táxi de cidade regular, nada em comum. O motorista afastou-se do meio-fio. O SUV de Wyatt seguiu e Grayson entrou no veículo que tinha esperado por ele desde antes do avião aterrissar. Um sedã escuro, janelas fumê, motorista que não fez perguntas. Siga o SUV, Grayson disse. O motorista assentiu e eles desapareceram no tráfego de Nova York. O táxi dirigiu por 23 minutos, através Queens, passando bairros que gradualmente mudaram de comercial para residencial, de lotado para quieto, de observado para esquecido. O táxi parou em frente a uma casa estreita em uma rua que tinha visto décadas melhores. Tinta descascando, cerca de arame, pequeno quintal coberto de ervas daninhas. O tipo de lugar ao qual ninguém prestava atenção. Perfeito para alguém que queria ficar invisível. O homem pagou o motorista, saiu, puxou Adeline para fora atrás dele, pegou a mala do porta-malas.
Eles subiram 3 degraus de concreto rachados. O homem destrancou a porta. Eles entraram. O SUV de Wyatt estacionou 2 casas abaixo. O sedã de Grayson parou ao lado dele. Grayson saiu. Juntou-se a Wyatt no SUV. Quantas maneiras de entrar? Grayson perguntou. Porta da frente, porta dos fundos através da cozinha, 2 janelas no primeiro andar, 3 no segundo andar. Wyatt era eficiente, minucioso. Ele tinha feito este trabalho por 12 anos. Sem sistema de alarme. Eu posso ver fechaduras ou residenciais padrão. Nada reforçado. Vizinhos, lado esquerdo está vazio. Placa de A à venda na frente. Lado direito é um casal idoso, provavelmente surdos, e não se importam. Do outro lado da rua é um aluguel. Múltiplas famílias. Ninguém vai ligar para a polícia sobre algo menos que tiros. Grayson assentiu. Quem é ele? Wyatt entregou um tablet. Um arquivo já estava aberto. Detalhes da foto. Histórico. Ronan Vance, 43. Sem ficha criminal. Trabalha em sinistros de seguro. Vive em Ohio, divorciado, uma filha, idade 17, vivendo com a ex-esposa. Grayson rolou através do arquivo. Juntou-se a vários grupos online no último ano. Wyatt continuou. Fóruns sobre relacionamentos tradicionais, comunidades onde homens compartilham estratégias para encontrar parceiras complacentes. Especificamente visa jovens mulheres de backgrounds difíceis. Oferece ajuda, moradia, suporte. Então as isola. Como ele conseguiu Adeline? Grayson perguntou. Ela estava em couchsurfing em Cleveland. Postou em redes sociais sobre precisar de um lugar para ficar depois de sair do sistema de acolhimento. Ele viu a postagem, mandou mensagem para ela, ofereceu a ela um quarto, sem compromisso. Ele disse. A mandíbula de Grayson apertou. Quanto tempo antes das cordas apareceram? Menos de uma semana, Wyatt disse calmamente. Nós rastreamos o telefone dele, mandamos mensagens para os amigos dele online, gabou-se de tê-la treinada em 10 dias. O colar não é de um acidente de carro. Ele a asfixiou 2 semanas atrás, quando ela tentou usar um telefone que ele não sabia que ela tinha. Silêncio encheu o SUV. Frio, pesado, o tipo de silêncio que veio antes da violência. Onde ele a está levando? Grayson perguntou. Ele acabou de comprar uma propriedade no interior de Nova York. Meio do nada, sem vizinhos por milhas. Disse a ela que ele está os movendo para algum lugar seguro onde eles podem começar uma vida real juntos. Ela nunca será vista de novo. Grayson olhou para a casa, pensou sobre Adeline sentada dentro agora, provavelmente assustada, provavelmente se perguntando se o homem no avião tinha falado sério o que ele disse, ou se ela estava prestes a enfrentar consequências por fazer aquele sinal. Quantos homens nós temos? Grayson perguntou. 4 mais nós. Chame-os. Eu quero esta casa cercada nos próximos 10 minutos. Ninguém entra até eu dizer ninguém sai a menos que eu aprovo. Entendido. Entendido. Grayson sentou no SUV e fez mais uma ligação para uma mulher chamada Claire, que administrava uma organização sem fins lucrativos que Grayson financiava silenciosamente. Uma organização que se especializava em extrair vítimas de violência doméstica de situações onde a aplicação da lei tradicional ou não podia ou não ajudaria. Eu preciso de uma colocação, Grayson disse quando Claire atendeu. Hoje à noite, jovem mulher, início dos 20, sem família, sem recursos, trauma severo. Ela vai precisar de cuidados médicos, suporte legal e um lugar seguro para ficar enquanto ela descobre seu próximo movimento. Quão severo estamos falando? A voz da Claire estava firme, profissional. Ela tinha feito este trabalho por 15 anos. Nada a chocava mais. Lesão por estrangulamento, trauma facial, provável abuso psicológico. Ele tinha controle total da identificação e comunicação dela. Ela tem estado isolada por meses.
Clary ficou em silêncio por um momento. Então eu tenho uma cama, instalação privada, equipe médica no local do interior, conselheiros de trauma, equipe legal. Ela pode ficar o tempo que precisar, sem custo, sem perguntas. Bom, Grayson disse. Eu a terei lá à meia-noite. Grayson, Claire disse cuidadosamente. Esta vai ser uma situação para a qual eu preciso me preparar legalmente? Tudo será tratado através dos canais apropriados, Grayson disse, o que não era exatamente uma resposta. Não foi isso que eu perguntei. Grayson sorriu sem humor. Ronan Vance vai ter uma noite muito ruim, mas ele vai sobreviver a ela. E quando acabar, ele vai ter algumas escolhas para fazer sobre o futuro dele. Eu suspeito que ele fará as inteligentes. Haverá evidência? Claire perguntou. De que, Grayson? Claire? Ela suspirou. Ok. Eu terei o quarto pronto. Envia com uma escolta, alguém em quem ela possa confiar. Já arranjado, Grayson pausou. Obrigada. Apenas traga-a para casa, Claire disse e desligou. Dentro da casa, Adeline sentou em um sofá gasto que cheirava a mofo e anos de negligência. Ronan moveu-se através dos quartos, checando fechaduras, fechando cortinas, acendendo luzes. Nós vamos ficar aqui esta noite, ele disse. A voz dele carregava daquela falsa calor, a performance de bondade. Descanse. Então, amanhã de manhã, nós dirigimos para o norte, nosso novo lugar. Você vai adorar Adeline. É quieto, privado, apenas nós, sem distrações. Adeline assentiu. Ela tinha aprendido em 3 meses que concordar era mais seguro do que questionar, que a conformidade comprava tempo, que a paciência de Ronan era uma fina membrana esticada sobre raiva que poderia romper com a menor pressão. Ele sentou ao lado dela. Bir correu a mão dele ao longo do braço dela. Ela não se encolheu, não se afastou. Outra lição aprendida. Você fez bem hoje, Ronan disse. No avião, muito calma, muito natural. Eu estou orgulhoso de você. Obrigada, Adeline sussurrou. Veja, é assim que deveria ser. Quando você me escuta, tudo funciona. Quando você me enfrenta, a mão dele moveu-se para o colar dela. Aplicou a menor quantidade de pressão, um lembrete, coisas ficam difíceis. Adeline fechou os olhos, tentou lembrar como o homem no avião tinha aparecido. A voz dele, a promessa dele. Quando nós aterrissarmos, eu não estou indo embora. Mas eles tinham aterrissado horas atrás, e ela estava ainda aqui, ainda presa, ainda fingindo que esta era uma vida que valia a pena viver. Eu vou fazer o jantar para nós, Ronan disse. Ele levantou-se, beijou o topo da cabeça dela. Você fica aqui, descanse, não vá perto das janelas. Ele andou para a cozinha. Adeline ouviu ele abrindo armários, correndo água, o clangue de panelas. Ela sentou perfeitamente imóvel e se perguntou se esperança era pior do que desesperança. Pelo menos desesperança era honesta. Fora, escuridão caiu. Os homens de Grayson moveram-se para a posição. Um na porta dos fundos, um em cada lado da casa. Wyatt e Grayson na frente. Eles não usavam máscaras, não escondiam os rostos deles. Isso não era um roubo. Isso era algo mais inteiramente. Às 7h45, o telefone de Grayson zumbiu. Um texto do homem observando a parte de trás. Ele está na cozinha. Ela está na sala de estar sozinha. Grayson olhou para Wyatt. Hora de bater. Eles subiram os degraus. Grayson tocou a campainha, esperou, ouviu passos dentro. A voz de Ronan. Quem é? Entrega. Grayson chamou. Os passos pausaram. Eu não pedi nada, Ronan disse através da porta. Pacote para este endereço. Precisa de uma assinatura. Silêncio. Então o som de fechaduras girando. A porta abriu. Ronan ficou ali confuso, desconfiado. A mão dele ainda na maçaneta da porta. Ele olhou para Grayson. Reconhecimento cintilou nos olhos dele do avião. O homem que tinha parado para falar com Adeline. A expressão dele mudou. Alarme.
Ele tentou fechar a porta. A mão de Grayson disparou para fora, pegou a borda, segurou-a aberta. Nós precisamos conversar, Grayson disse calmamente. Saia daqui, Ronan sibilou. Esta é propriedade privada. Eu vou chamar a polícia. Vá em frente, Grayson disse. Eu adoraria explicar a eles por que você tem uma mulher de 20 anos com lesões por estrangulamento trancada em sua casa enquanto você está planejando levá-la para uma propriedade isolada amanhã de manhã. O rosto de Ronan ficou pálido. Como você? Não importa como eu sei, Grayson disse. O que importa é o que acontece em seguida, e você tem que fazer uma escolha. Ronan tentou empurrar a porta fechada. Wyatt deu um passo à frente. O ombro dele bateu na porta. Abriu-se com força suficiente para derrubar Ronan para trás. 3 passos. Grayson andou para dentro. Wyatt seguiu. A porta fechou-se atrás deles. Adeline ouviu vozes na entrada. A de Ronan com raiva, assustado, e outra voz, calma, familiar. Ela levantou-se do sofá, andou até a entrada da sala de estar, viu o homem do avião parado no corredor. Outro homem ao lado dele, maior, com aparência perigosa. Ronan recuou contra a parede. Você não pode simplesmente invadir a casa de alguém, Ronan disse. A voz dele rachou. Isso é ilegal. Eu vou. Você vai o quê? Grayson perguntou. Ele não levantou a voz. Não precisava. Ligue para a polícia. Por favor, faça isso. Vamos ver como essa conversa vai. Os olhos de Ronan dispararam para Adeline. Ela ficou congelada. Grayson olhou para ela, a expressão dele suavizou imediatamente. Adeline, ele disse gentilmente, você está machucada agora. Você está machucada? Ela balançou a cabeça dela. Bom, Grayson disse. Eu preciso que você faça algo por mim. Eu preciso que você vá lá para cima, encontre um quarto com uma porta que tranca. Entre, tranque-a e não saia até que eu pessoalmente te diga que é seguro. Você pode fazer isso? Adeline olhou para Ronan. O rosto dele tinha ido de pálido para vermelho. Fúria construindo, o tipo de raiva que ela tinha visto antes. Você não diz a ela o que fazer, Ronan disse. Ela é minha. Ela fica aqui. Ela não é sua, Grayson disse. Cada palavra precisa, fria. Ela nunca foi sua. Ela é um ser humano que você manipulou e abusou. E isso acaba esta noite, Adeline. Ronan estalou. Venha aqui agora. Adeline não se moveu. Pela primeira vez em 3 meses, ela não obedeceu a uma ordem de Ronan. Vance. Grayson viu a mudança na postura dela, a pequena faísca de desafio. Lá para cima ele disse de novo. Tranque a porta. Adeline andou até as escadas. Ronan lançou-se em direção a ela. Wyatt pisou entre eles. A mão dele pousou no peito de Ronan. Empurrou-o de volta contra a parede com força suficiente para tirar o ar dos pulmões dele. Não, Wyatt disse calmamente. Adeline correu para cima. Grayson ouviu uma porta fechar, uma fechadura virar. Bom, ele virou a atenção total dele para Ronan. Que está o que vai acontecer, Grayson disse. Ele andou mais para dentro da sala de estar, olhou ao redor, viu os sinais em todos os lugares, sem itens pessoais pertencentes a Adeline, sem fotos, sem pertences, exceto o que Ronan permitia. Uma prisão disfarçada como um lar. Você vai sentar? Grayson continuou. Você vai ouvir e você vai fazer a decisão mais inteligente de sua vida miserável. Eu não tenho que ouvir nada, Ronan disse. Mas a voz dele tremeu. Você não tem autoridade aqui, Grayson sorriu. Autoridade é uma palavra interessante. Veja, você está certo. Eu não sou um oficial de polícia, não FBI, não qualquer tipo de aplicação da lei. Eu não tenho um distintivo ou um mandado ou qualquer posição legal whatsoever. Ele sentou na cadeira em frente ao sofá, gesticulou para Ronan sentar. Ronan não se moveu. Wyatt deu um passo à frente. Ronan sentou. Mas aqui está a coisa sobre a autoridade, Grayson disse. Às vezes não tem nada a ver com leis ou distintivos.
Às vezes, a autoridade é apenas o entendimento entre duas pessoas sobre quem tem poder e quem não tem. E agora, nesta sala, eu tenho tudo isso. Você não tem nenhuma. O que você quer? Ronan sussurrou. Eu quero que você entenda a sua situação. Grayson disse. Agora mesmo eu sei tudo sobre você. Onde você trabalha, onde você tem banco, o horário escolar de sua filha, o endereço de sua ex-esposa, os fóruns online onde você se gaba de abusar de mulheres vulneráveis. As postagens onde você dá conselhos a outros predadores sobre como isolar vítimas, os olhos de Ronan arregalaram. Toda essa informação, Grayson continuou, está atualmente sentada em uma pasta no meu telefone. Um apertar de botão e vai para a aplicação da lei. Outro botão e vai para cada pessoa em sua vida, seu empregador, sua ex-esposa, a escola de sua filha, a vigilância de bairro e qualquer comunidade para a qual você pensou que ia desaparecer. Você está blefando, Ronan disse. Grayson puxou o telefone dele, abriu um arquivo, virou a tela para Ronan. Capturas de tela de postagens em fóruns, mensagens para outros homens, fotos que Ronan tinha tirado de Adeline sem o conhecimento dela, evidência de intenção, de planejamento, de abuso sistemático. O rosto de Ronan desmoronou. Eu tenho testemunhas que testemunharão que a Adeline foi coagida, Grayson disse. Especialistas médicos que examinarão as lesões dela e fornecerão relatórios detalhados. Analistas forenses que desmantelarão seus eletrônicos e encontrarão cada mensagem deletada, cada histórico de navegador limpo, cada tentativa de esconder o que você é. Ele inclinou-se para a frente. Grayson disse, nós fazemos isso de outra forma. Que forma? A voz de Ronan era mal audível. Você me dá a identificação de Adeline, o cartão de segurança social dela, quaisquer documentos que você tirou dela. Você assina uma declaração dizendo que ela veio aqui de sua própria livre vontade e está saindo de sua própria livre vontade. Você fornece as senhas para quaisquer contas que você a fez criar. Você deleta cada foto, cada vídeo, cada pedaço de informação que você tem sobre ela. Os olhos de Grayson ficaram frios, e então você nunca mais fala o nome dela. Você nunca a procura. Você nunca tenta contatá-la. Você esquece que ela existe. E em troca, eu não destruo sua vida inteira. Eu não envio esta evidência para a polícia. Eu não conto à sua filha que tipo de homem o pai dela realmente é. Silêncio. Ronan sentou ali tremendo, o mundo inteiro dele colapsando. Como eu sei que você não enviará aquela informação de qualquer forma? Ele finalmente perguntou. Você não sabe, Grayson disse simplesmente. Você apenas tem que confiar que eu sou um homem de palavra e que enquanto você ficar longe de Adeline e de cada outra mulher vulnerável que você estava planejando vitimizar, seu segredo permanece enterrado. E se eu disser não, Ronan perguntou. Grayson levantou-se. Então nós movemos para o plano B, ele disse, que envolve muito mais dor para você e muito menos misericórdia de mim. Eu tenho sido educado até agora, Ronan. Eu usei palavras. Mas eu emprego homens que se especializam em outras formas de persuasão. Homens que estão esperando lá fora agora. Homens que considerariam um privilégio passar tempo explicando a você por que predadores não podem ir embora sem consequências. Wyatt estalou os nós dos dedos dele. Ronan se encolheu. Então, o que vai ser? Grayson perguntou. A escolha inteligente ou a que termina com você aprendendo exatamente quanta dor um corpo humano pode aguentar antes de quebrar. 20 minutos depois, Grayson tinha tudo. A carteira de motorista de Adeline, a certidão de nascimento dela, o cartão de segurança social dela, todos os documentos que Ronan tinha usado para controlar o movimento e a identidade dela. Ele também tinha testemunhado Ronan deletando cada arquivo relacionado a Adeline, cada foto, cada mensagem.
E ele tinha gravado Ronan assinando uma declaração confirmando que Adeline tinha sido uma hóspede na casa dele e estava saindo voluntariamente. Não se sustentaria no tribunal, mas não precisava. Apenas precisava existir como seguro. Mais uma coisa, Grayson disse. Ronan olhou para cima. Derrotado, quebrado. Você vai se internar em terapia, Grayson disse. Um terapeuta específico, um que se especializa em trabalhar com homens que têm seu problema particular. Você comparecerá às sessões 3 vezes por semana por 2 anos mínimo. E todo mês eu receberei um relatório sobre seu progresso. E se eu parar de ir? Ronan perguntou. Então toda aquela evidência que eu tenho se torna pública, Grayson disse. E qualquer vida que você conseguiu salvar desaparece. Ronan assentiu lentamente. Bom, Grayson disse. Wyatt, tire-o daqui. Leve-o para um hotel. Certifique-se que ele fica lá esta noite. Amanhã ele voa de volta para Ohio sem fazer quaisquer desvios. Wyatt puxou Ronan para os pés dele. Liderou-o em direção à porta. Antes que eles saíssem, Grayson chamou. Ronan. Ronan virou-se. Se eu algum dia ouvir seu nome associado com outra mulher, outra vítima, outra tentativa de fazer o que você fez com Adeline. Grayson deixou a frase pairar. Não haverá uma segunda conversa. Você entende? Ronan assentiu. Diga, Grayson ordenou. Eu entendo, Ronan sussurrou. Bom. Wyatt o levou para fora. A porta fechou. Grayson ficou sozinho na casa silenciosa. Ele puxou o telefone dele. Enviou um texto. Ela está segura. Você pode descer. 1 minuto depois, Adeline apareceu no topo das escadas. Ela desceu lentamente, ainda usando o colar, ainda carregando o peso de 3 meses em seus movimentos. Quando ela alcançou o fundo, ela olhou para Grayson. Ele se foi? Ela perguntou. Ele se foi. Grayson confirmou, e ele nunca está voltando. As pernas de Adeline cederam. Ela sentou no degrau de baixo, colocou o rosto nas mãos e chorou. Grayson sentou ao lado dela, não a tocou, não falou, apenas sentou e a deixou chorar. Às vezes, a coisa mais gentil que você podia fazer por alguém era dar a eles permissão para desmoronar. Quando os soluços finalmente diminuíram, Adeline limpou o rosto dela com a manga dela. Eu não entendo, ela disse. A voz dela era crua. Por que você faria isso? Você não me conhece. Eu não preciso te conhecer para saber que você merece melhor do que o que ele te fez, Grayson disse. Mas você arriscou. Ela gesticulou vagamente. Tudo por alguém que você viu em um avião. Grayson ficou quieto por um momento. 7 anos atrás, ele finalmente disse: Eu conheci uma jovem mulher que estava em uma situação como a sua. Eu vi os sinais. Eu perguntei se ela precisava de ajuda. Ela disse não. E eu acreditei nela porque era mais fácil do que se envolver. Ele olhou para Adeline. 3 semanas depois, ela estava morta, ele disse. Morta pelo homem que deveria amá-la, e eu tenho carregado isso comigo todo dia desde. Então, quando eu te vi fazer aquele sinal, eu soube que eu tinha uma escolha. Eu podia ir embora e passar o resto da minha vida me perguntando se você acabou como Isabela, ou eu podia fazer o que eu deveria ter feito 7 anos atrás. Adeline olhou fixamente para ele. Quem é você? Ela sussurrou. Grayson sorriu ligeiramente. Alguém que acredita que poder deveria ser usado para proteger pessoas, não controlá-las. Essa não é realmente uma resposta. É a única resposta que importa agora. Adeline olhou ao redor da casa. O que acontece comigo agora? Ela perguntou. Eu não tenho para onde ir. Sem família, sem dinheiro. Ronan pegou tudo. Não, ele não pegou, Grayson disse. Ele pegou coisas que você pode pegar de volta. Documentos de identificação. Aqueles são substituíveis. O que ele não podia pegar é o que quer que tenha te tornado forte o suficiente para sobreviver 3 meses com ele. O que quer que tenha te feito aprender aquele sinal e esperar pelo momento exato certo para usá-lo, isso é seu. E sempre foi. Ele levantou-se, ofereceu a mão dele.
Eu conheço alguém, Grayson disse. Alguém que ajuda pessoas em situações como a sua. Ela tem um lugar seguro, privado, com médicos e conselheiros e pessoas que entendem o que você passou. Você pode ficar lá o tempo que precisar. Sem custo, sem expectativas, apenas tempo para curar. Adeline olhou para a mão dele. E depois disso, ela perguntou. Depois disso, você decide. Grayson disse, o que você quer fazer, para onde você quer ir, quem você quer se tornar. Isso é tudo você. Mas você terá suporte, recursos, pessoas que realmente se importam com o que acontece com você. Adeline pegou a mão dele, levantou-se. Eu posso te perguntar algo? Ela disse, claro, claro. O sinal. Você sabia o que significava. Como Grayson a ajudou a entrar no casaco dela. A única peça de roupa na casa que realmente pertencia a ela. Eu faço disso meu negócio saber coisas que podem salvar a vida de alguém. Ele disse, às vezes é informação sobre inimigos, às vezes é sobre aliados e às vezes é sobre estranhos em um avião que precisam de alguém para vê-los. Ele abriu a porta da frente e um carro esperava na calçada. Não um SUV, um veículo diferente, confortável, não marcado. Uma mulher ficou ao lado dele. Adeline Grayson disse, esta é Sarah, ela trabalha com Claire. Ela vai te levar para o interior para a instalação que eu mencionei. Ela ficará com você esta noite. Certifique-se que você se acomoda. Responda quaisquer perguntas. Sarah sorriu, quente, genuíno. O tipo de sorriso que disse, eu estive onde você está e eu entendo. Oi, Adeline. Sarah disse, pronta para sair daqui? Adeline olhou de volta para a cana. Para a prisão que tinha fingido ser um lar. Então para Grayson, obrigada. Ela disse, a voz dela mais forte agora, mais firme. Eu não sei como eu alguma vez vou te pagar de volta. Você não paga de volta, Grayson disse. Você apenas vive, realmente vive. E talvez algum dia, se você vir outra pessoa que precisa de ajuda, você se lembre como era sentir ter alguém notando. E você faz por eles o que eu fiz por você. Adeline assentiu, andou até o carro. Sarah abriu a porta. Antes de entrar, Adeline virou-se mais uma vez. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Seu nome real? Grayson sorriu. Importa? Para mim importa. Grayson, ele disse. Grayson Wolf. Obrigada, Grayson Wolf, Adeline disse, por me ver quando todo mundo olhou para longe. Ela entrou no carro. Sarah fechou a porta. O veículo afastou-se do meio-fio. Grayson observou até as luzes traseiras desaparecerem ao redor de uma esquina. Então ele puxou o telefone dele, fez uma ligação final. Está feito, ele disse quando Wyatt atendeu. Vance está no hotel guardado. Ele não vai se mover até de manhã. Bom, certifique-se que ele pega aquele voo. Então eu quero olhos nele pelos próximos 6 meses. Qualquer desvio do plano, qualquer tentativa de contatar Adeline ou alguém como ela, eu quero saber imediatamente. Entendido. E a casa, Grayson olhou para o edifício atrás dele. Queime-a, ele disse, literalmente. Não, Grayson disse, mas eu quero ela esventrada. Cada peça de mobília, cada acessório, cada rastro do que aconteceu aqui, doe o que for recuperável, destrua o resto, então coloque a propriedade no mercado. O que quer que lucro venha da venda vai para a organização sem fins lucrativos de Claire anonimamente. Você é um homem complicado, chefe, Wyatt disse. Eu sou um homem prático, Grayson corrigiu. Deixar edifícios de pé como monumentos ao sofrimento é um desperdício. Melhor apagar isso. Dê ao espaço uma chance de se tornar algo mais justo. Você indo para casa? Grayson olhou para seu relógio. 9h30. Ele tinha começado este dia em Detroit. Terminou em Queens. No meio, ele tinha salvo a vida de alguém. Não com violência, não com as ferramentas que ele geralmente usava, apenas com a atenção e a disposição para agir quando a ação era necessária. Sim, Grayson disse, eu estou indo para casa. 3 meses depois,
Grayson recebeu uma carta. Ela veio através da organização sem fins lucrativos de Claire. Sem endereço de remetente. Apenas um primeiro nome assinado no fundo. Adeline. Ele abriu-a no escritório dele. Final da tarde, sol inclinando-se através das janelas de um edifício que ele possuía em Manhattan. Longe de aeroportos e estranhos e momentos que mudaram tudo. A carta era curta. Caro Grayson, eu estou escrevendo isso de um pequeno apartamento em Vermont. É meu. Na verdade, meu. Eu assinei o contrato de aluguel eu mesma. Paguei o depósito com dinheiro que eu ganhei de um trabalho que eu consegui através da rede de Claire. Eu estou trabalhando em uma livraria. É quieto, simples, exatamente o que eu preciso agora. Eu tive o colar removido no mês passado. Medicamente eu estou curando. Emocionalmente eu estou trabalhando nisso. Terapia ajuda, alguns dias mais do que outros. Mas eu queria que você soubesse algo. Eu estou viva, não apenas sobrevivendo, realmente vivendo. Eu acordo de manhã e faço minhas próprias escolhas. Eu ando para o trabalho sem olhar por cima do meu ombro. Eu rio com meus colegas de trabalho. Eu estou aprendendo a confiar de novo lentamente, mas eu estou aprendendo. Nada disso seria possível se você não tivesse me visto, realmente me visto naquele avião, naquele momento. Você me fez uma pergunta uma vez. Você perguntou por que eu fiz o sinal se eu não achava que alguém o reconheceria. A verdade é que eu não achava que alguém o faria. Eu o fiz porque eu precisava acreditar que em algum lugar no mundo, alguém ainda se importava o suficiente para procurar por sinais de sofrimento. Mesmo que aquele alguém nunca estivesse vindo. Mas você veio e você salvou minha vida. Eu sei que você provavelmente não pensa nisso dessa forma. Você provavelmente viu isso como apenas fazendo o que precisava ser feito. Mas para mim, você é a razão pela qual eu estou sentada neste apartamento agora, escrevendo esta carta, planejando um futuro que realmente parece possível. Então, obrigada por ver, por agir, por provar que há ainda pessoas neste mundo que escolhem ajudar em vez de olhar para longe. Eu não sei se eu alguma vez vou te ver de novo. Talvez não seja assim que isso funciona, mas eu queria que você soubesse que você não falhou com alguém desta vez. Você o salvou. E eu vou passar o resto da minha vida garantindo que aquela escolha que você fez importou. Com gratidão, Adeline Grayson colocou a carta para baixo. Olhou pela janela para a cidade abaixo. Milhões de pessoas, todas vivendo vidas que ele nunca saberia sobre. Todas carregando fardos que ele nunca veria. Mas em algum lugar em Vermont, uma delas estava viva, porque ele tinha prestado atenção, porque ele confiou no que ele viu sobre o que ele foi dito, porque ele tinha recusado deixar conveniência anular consciência. Isso não era redenção. Não realmente. Redenção seria trazer Isabela de volta, mas era algo. Um pequeno pedaço de equilíbrio em um mundo que inclinava-se demasiado frequentemente para a crueldade. Grayson dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a na gaveta da mesa dele, trancou-a e voltou ao trabalho. 2 anos depois daquele dia, no aeroporto, Grayson estava em Boston. Reunião de negócios, viagem rápida de ida e volta. Ele estava andando através Faneuil Hall. Multidões de turistas, artistas de rua, o cheiro de comida de uma dúzia de restaurantes. Ele ouviu alguém chamar o nome dele. Virou-se. Uma jovem mulher ficou ali. Meados dos 20 agora, cabelo mais longo, confiança na postura dela, um sorriso no rosto dela. Adeline, eu pensei que era você, ela disse. Grayson sorriu. Adeline, você parece bem. Eu estou bem, ela disse, realmente bem. Eu estou em Boston para uma conferência. Eu trabalho para uma organização sem fins lucrativos, agora ensinando aulas de autodefesa para sobreviventes de violência doméstica. Isso é incrível, Grayson disse. Parece certo, Adeline disse, ajudando outros do jeito que eu fui ajudada. Eles ficaram ali por um momento, a cidade se movendo ao redor deles. 2 pessoas cujas vidas tinham se interligado pelo momento mais breve,
e mudaram trajetórias para sempre. Eu recebi sua carta, Grayson disse. Eu nunca respondi. Eu não tinha certeza. Você não precisava, Adeline interrompeu. Eu não a escrevi esperando uma resposta. Eu apenas precisava que você soubesse que eu estou bem. Eu estou feliz, Grayson disse e falou sério. Adeline olhou para o relógio dela. Eu tenho que ir para minha próxima sessão, Ia disse. Mas eu estou realmente feliz que eu esbarrei em você. Eu também estou. Ela começou a ir embora, então parou, virou para trás. Grayson, ela disse, o sinal, eu ainda ensino ele em toda a aula, porque você nunca sabe quem pode precisar dele, quem pode estar prestando atenção. Grayson assentiu. O mundo precisa de mais pessoas que prestam atenção, ele disse. Adeline sorriu. Seja uma delas, ela disse, e andou para longe na multidão. Grayson observou ela ir, então continuou através do corredor. Mais tarde, aquela noite no voo dele de volta para Nova York, ele pensou sobre quantas pessoas ele tinha passado naquele dia. Quantas histórias ele nunca saberia, quantos sinais ele poderia ter perdido. Ele não podia salvar todo mundo. Ele não podia nem ver todo mundo. Mas ele podia permanecer vigilante, ele podia continuar notando. E talvez, se ele fosse sortudo, ele veria a próxima pessoa que precisava que alguém prestasse atenção no momento exatamente certo. Porque no final, foi tudo o que precisou. Atenção e a disposição para agir sobre o que